Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da semana 6 de História e o tema dele é domesticação de plantas e animais. Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola, foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida caçador-coletor e nômade para um agrícola e sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Estas comunidades estabelecidas permitiram que os seres humanos observassem e experimentassem plantas para aprender como crescem e se desenvolvem. Este novo conhecimento levou à domesticação das plantas. Para saber um pouco mais, assista os vídeos propostos aí no Para Saber Mais. São 2 vídeos antes de fazer as atividades. Vamos falar agora sobre a domesticação de animais. Quando a caça-coleta começou a ser substituída pela produção de alimentos sedentários, tornou-se mais lucrativo manter animais à mão. Portanto, tornou-se necessário trazer animais permanentemente para seus assentamentos, embora em muitos casos houvesse uma distinção entre agricultores sedentários e pastores nômades. Agora vamos para as atividades propostas. Antes de fazer as atividades propostas, crianças, você leia novamente o texto, fazendo a leitura dele completa, inclusive dos trechos que eu saltei aqui no vídeo, tá certo? Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola, foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida de caçador, coletor e nômade para um agrícola e sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Estas comunidades estabelecidas permitiram o quê? Então, marque aí a alternativa correta. Então, de acordo com o texto, essas comunidades estabelecidas, estilo de vida caçador, coletor e nômade, para um agrícola de sedentário fixo, tornou possível um crescimento da população. E essas comunidades estabelecidas permitiram o quê? Marque a alternativa correta de acordo com os textos aí propostos. Questão número 2. Após a domesticação das plantas, consequentemente aconteceu a domesticação de animais. Ao domesticá-los, tiveram benefícios. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aqui a primeira coluna, onde nós temos o nome dos animais, e aqui nós temos a segunda coluna, que descreve os benefícios da domesticação destes animais. Então, você deve fazer associação através da numeração. Então, você vai identificar, o número 1 é cabra. Qual desses aqui que corresponde, quais dessas alternativas que corresponde ao benefício da cabra? Então, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Questão número 3. Observe estes 2 períodos. O período paleolítico, grupos sociais nômades, e o período neolítico, grupos sociais sedentários. Então, nós temos aqui no período paleolítico os nômades, né, que é os grupos sociais nômades, e o neolítico, que é os sedentários. Faça a leitura das características de cada um destes 2 períodos antes de você fazer a próxima questão proposta. Então, a questão proposta é: escreva o que nos dias de hoje ainda temos em comum com os grupos de nossas origens. Quais são os grupos? Os grupos nômades e os grupos sedentários. Então, leia, observe
leia, observe suas características em relação à sua moradia, estilo de vida, né? E responda essa questão fazendo a comparação com os dias de hoje. Se ainda temos algo que acontece hoje, que acontecia naquela época, né? Que é a herança do período paleolítico, nômade, e se ainda temos algo do período neolítico, que é o período do sedentarismo, que também ainda acontece nos dias de hoje. Dentre as principais inovações técnicas vistas no período neolítico, nós temos a produção de instrumentos da pedra polida, que são os instrumentos, são as facas, os machados, as enxadas, a construção de casas, né, para se abrigarem, que são casas, foram feitas elas, casas de madeira, pedra, barro, folhagem, etc. Nós temos também a confecção de objetos de cerâmica, que são os utensílios para cozinhar e armazenar alimentos, e o desenvolvimento da tecelagem pelos pelos e couros de animais e fibras vegetais. No período neolítico, por volta do ano 4000 a.C., a metalurgia começa a se desenvolver com a produção de cobre, bronze e ferro, os quais irão lentamente substituir a pedra, matéria-prima mais importante da Idade da Pedra. O desenvolvimento da metalurgia possibilitou a criação de diversos instrumentos muito resistentes das mais variadas formas. Nós vamos falar sobre a arte no período neolítico. Com a criação de novas técnicas de polimento da pedra, muitos objetos artísticos de cerâmica e pele de animais começam a ser produzidos neste período. Os povos não consideravam esses objetos obras de arte. Eles eram produzidos para serem utilizados para o transporte de comida, bebidas e vestimentas. Por outro lado, os objetos de arte produzidos pelos artistas, que eram considerados seres iluminados, adquirem um caráter religioso, ou seja, sobrenatural e mágico. Por exemplo, nos amuletos e símbolos religiosos criados nesse período, muitos deles eram utilizados em rituais e cultos. Questão número 5. De acordo com o texto acima, os artistas eram vistos de forma diferente. Os objetos criados tinham funções bem específicas para a comunidade que se formava. Descreva abaixo o que o texto menciona sobre isso. Então, você vai descrever o uso dos objetos criados pelos artistas, né? Que eram considerados seres iluminados nessa época. Questão número 6. Preencha o quadro com as principais inovações técnicas. Então, leia aqui no texto onde fala dessas inovações técnicas, ele está aqui, as inovações técnicas, e preencha a tabela em relação à produção de instrumentos de pedra polidas, né? Quais instrumentos foram produzidos? Construção de casas para se abrigarem, como eram essas casas? Objetos de cerâmica, como eram esses objetos, para que eles eram utilizados? Desenvolvimento da tecelagem, né? Quais os materiais que eram feitos de tecelagem, né? Então, todos essas características estão aqui, né? De que eram feitos esses objetos. E, por último, a domesticação dos animais. Então, complete o quadro de acordo com as informações contidas no texto. Então, crianças, finalizamos nosso vídeo da 6ª semana de História. Um abraço a todos, até a próxima aula.